lá, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, vai dizer assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 70 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam a terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, te agradecer pela tua revelação. Eu quero clamar para que o Espírito de revelação venha sobre todos que estão aqui nessa noite, meu Pai. Nos abençoa, nos dá clareza da tua palavra, nos transforma, nos faz entender, meu Pai, ao nível de santidade, ao nível de propósito que o Senhor quer nos levar, meu Pai. E que possamos verdadeiramente ter chaves viradas em nossa mente, em nosso coração, para que possamos ser filhos maduros em Ti, meu Pai. Pai, abençoa. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, Pai de multidões, né? O nome dessa mensagem. Por que eu coloquei esse nome? Porque Abrão, ele é um início de um grande projeto de Deus. A gente vai ver nas Escrituras que o homem é formado ali no Éden, colocado no jardim. Acho que a pilha está meio ruim aqui, viu? Não? Colocado no jardim, e houve a queda, depois houve o dilúvio, e depois do dilúvio houve o quê? A terra começou a ser povoada. E quando a terra começou a ser povoada, faltou ali naquele momento, como a gente viu semana passada, um pouco da história de Noé, a gente começa a ver que a questão da paternidade não tinha sido bem definida. A questão da paternidade não tinha sido muito bem desenvolvida. E quando não há uma paternidade resolvida, quando o povo não se entrega a Jesus verdadeiramente, para que possa ser trabalhada a sua paternidade, os homens se levantam para fazer projetos humanos para que o nome do Senhor não seja exaltado. Então a gente vê um projeto humano de poder alcançar o céu, que é o projeto Torre de Babel. O projeto Torre de Babel é encabeçado por um homem que é da terra de Babel, chamado Nimrod. O nome Nimrod quer dizer rebelião. Então, todas as vezes, como a gente falou semana passada, se a paternidade não está bem definida, o filho começa a ter atos de rebeldia. O filho começa a querer fazer a coisa por si próprio. O filho começa a querer desenvolver projetos para que o seu nome seja exaltado e não o nome do pai. Então eles começam a erguer, e o projeto Babilônia é o quê? Eia, façamos uma torre até o céu, queimamos tijolos, para que o nosso nome seja conhecido. Ou seja, eles queriam alcançar o céu, eles queriam alcançar o topo por dois motivos. Um, para poder escapar de um possível dilúvio, não dando ouvidos a uma promessa que Deus tinha feito, que a partir de então o Senhor não destruiria mais a terra através das águas. Então, filhos que andam em rebeldia têm dificuldade de ouvir a palavra do pai e acreditar naquilo que o pai falou. Pessoas que estão em rebeldia, ela vê as escrituras e a primeira coisa que ela fala: essas promessas que estão aqui não é para mim não, é para todo mundo,
menos para mim. Então eles começam a fazer esse projeto, e outra coisa que eles queriam alcançar Deus através de ações humanas e não por meio da vontade do Pai. Todas as vezes que uma rebeldia se instala dentro do coração de um filho, ele tenta, por ele mesmo, alcançar os céus e os seus benefícios. Só que, gente, Deus, Ele é vivo, o nosso Deus, Ele é verdadeiro. Ele nunca vai derramar algo que venha dos céus sem que a paternidade esteja curada na nossa vida. Então Deus olha lá de cima e fala, vamos ter que destruir esse castelinho dessa galera aí. E Deus destruiu esse projeto humano, esse projeto que não glorificava o Senhor. Mas olha que coisa legal, o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus de recomeço, Ele é um Deus capaz de identificar projetos que estão sendo edificados com motivações erradas e iniciar um projeto com pessoas fiéis para que o nome dele seja exaltado. Então Ele olha... Então, Gênesis 11 fala de um projeto humano que não glorificava a Deus. E Gênesis 12, Deus começa a trabalhar dentro de uma família para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, ele escolhe um jovem escolhe um homem chamado Abrão. O nome Abrão significa pai exaltado. Ou seja, Tera, que era o pai de Abraão, ou Terá, com algumas traduções, da maneira como você quiser falar, no hebraico não dá para a gente definir esse tipo de acentuação. Tera ou Terá era pai de Abrão. E Tera, sabe o que quer dizer? Demora. Então, Deus, Ele fala com Abrão. Quando Abrão estava numa cidade chamada Ur dos Caldeus, justamente a mesma região onde foi tentado levantar a Torre de Babel. E a gente começa a entender uma coisa: projetos que são iniciados de forma errada, projetos que foram iniciados para que o nome do Senhor não fosse glorificado, Deus muitas vezes vai falar conosco naquele lugar, para que ali naquele lugar o projeto seja revertido, para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, Tera coloca o nome de pai exaltado em Abrão. Na verdade, ele coloca esse nome talvez como algo uma frustração que ele possa ter tido na vida, e ele coloca na vida do seu filho. Muitas vezes a gente faz isso, algum projeto que nós não conseguimos fazer na vida, a gente vai lá e investe no filho, a gente dá estudo para que o filho seja aquilo que nós não fomos. Porque quando a gente vai olhar a vida de Tera, ele era o quê? Um homem fabricante de ídolos, ou seja, um idólatra. Era um homem que ganhava dinheiro em cima do pecado dos outros. E quando nós queremos tirar alguma vantagem em cima do pecado dos outros, não há como Deus falar conosco, isso traz um impedimento, isso faz com que nós não consigamos nos conectar a Deus. Então Deus não pôde falar com Tera, mas Ele escolhe um no meio daquela família que era Abrão, e fala: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão ele toma aquela palavra para si. Mas sabe, nesse momento começa algumas coisas que não casam para que esse projeto pudesse ser executado de maneira plena. Porque quando a gente vai olhar no texto bíblico, a gente vai ver que, apesar de Abrão ter recebido essa palavra, quando a gente vai para o final do capítulo número 11, a gente vai ver que Tera, ele pega toda a sua família e se dirige para uma cidade chamada Harã. Para quem não sabe, Harã era uma cidade totalmente idólatra. Era uma cidade onde ele iria ganhar muito dinheiro. Era uma cidade onde aquilo que ele fazia, aquilo que era ganhar dinheiro com o pecado dos outros, ia ganhar muito dinheiro. Mas Abrão, ele tinha uma palavra na vida dele: larga tudo isso para trás e vai para onde eu estou te mostrando. O problema é que muitas vezes a gente recebe algo da parte de Deus, e Deus muitas vezes fala para a gente nos desconectar
paternidade biológica, porque a paternidade biológica muitas vezes ela não soube dar destino para você. Talvez a tua paternidade biológica ela não soube de Jesus na tua vida. Talvez a tua paternidade biológica ela não soube ministrar algo do céu sobre a tua vida. Só que há um vínculo de sentimento. Só que há um vínculo de sentimento entre as pessoas. Havia um vínculo de sentimento entre Abrão e Tera. E Abrão, ao invés de nesse momento se desconectar e ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Pai do céu, ele acabou por um tempo dando ouvidos à voz de seu pai. Tudo isso está escrito quando Estevão começa a fazer um discurso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Porque quando você leu somente o texto de Gênesis, vai dar a impressão que estava tudo certo. Mas aqui, lá em Atos 7, vai dizer que Deus ele falou com Abrão lá em Ur dos Caldeus. Existia já um plano lá atrás, o plano não foi feito em Arão, o plano foi feito muito antes. E Abrão ele vai junto com seu pai para essa terra. E quando o pai exaltado, ele se junta nas ideias que Tera tinha no seu coração, houve o quê? Uma demora no cumprimento daquilo que Deus iria fazer na vida dele. Abrão ele era um homem sentimental, ele se apegava aos seus sentimentos. Uma coisa que nós temos que aprender quando nós começamos a andar com Jesus, e se nós queremos verdadeiramente nos tornar em pais de multidão, para essa geração que necessitam de paz, e quando eu falo pais, estou falando tanto homem, como estou falando para as mulheres aqui desta casa. Nós vamos precisar nos desligar emocionalmente de algumas pessoas que não conseguem transmitir algo dos céus para a nossa vida. E o fato de você se desconectar nas emoções não é sinal de desonra. Porque aquele princípio a qual Deus instituiu, honra o teu pai e tua mãe, só vai funcionar quando em primeiro lugar você estiver debaixo e honrando a autoridade de Deus sobre a tua vida. Porque se nós não estivermos honrando a Deus, não adianta nada você querer levar presente para o seu pai. Se nós não estivermos com o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, todos os nossos relacionamentos ao nosso redor não vão ser relacionamentos que vão render frutos. A gente tem que primeiro nos conectar com Deus. A gente primeiro tem que seguir os princípios e obedecer a Deus e honrar a Deus com tudo aquilo que a gente é e com tudo aquilo que a gente tem. Uma das coisas que eu costumo falar para minha esposa, às vezes eu chego para ela e falo, amor, eu te amo, só que eu não te amo mais do que Jesus. Me dá um outro microfone, que esse aqui tá legal não, tá falhando de vez em quando. Uma coisa que eu falo para minha esposa, uma coisa que eu falo para ela é, amor, eu te amo, mas eu amo mais a Jesus do que você. E isso, sabe o que acontece? Isso traz segurança para ela. O fato de eu amá-la mais do que Jesus, eu amar mais Jesus do que a ela, isso traz uma segurança, isso vai mostrar para ela que os meus sentimentos por ela, eles vão ser melhorados pelo meu relacionamento que eu tenho com Jesus. Sabe por que muitos relacionamentos dão errado hoje em dia? Porque as pessoas elas amam mais o parceiro do que amam a Jesus. Elas estão mais preocupadas com os seus sentimentos do que com aquilo que liga ela com o céu. Mas saiba que o fato de você amar a Deus, em primeiro lugar, vai trazer uma segurança, uma redoma sobre aquilo que Deus vai fazer na tua família. A gente precisa entender isso, mas Abrão ele não entendeu, e ele foi junto com seu pai, e vai falar que ele se estabelece naquela cidade, até o momento que seu pai morre. Deus às vezes, Ele vai dar alguns destinos para nós, Deus ele vai estabelecer algumas coisas na nossa vida, Deus ele vai ministrar o propósito dele na nossa vida, porque não é um propósito nosso, é um propósito de Deus em nós. E tudo que se interpõe entre esse propósito, Deus vai precisar tirar. Eu cogito nessa palavra que Tera morreu porque o Senhor o recolheu antes do que ele precisava ser recolhido. Por quê? Porque ele era um
impedimento para aquilo que Deus queria fazer na vida de Abrão. Quando Deus fala lá atrás, ó, sai porque eu não quero tratar com seu pai, sai porque eu tenho um destino para você, sai porque eu quero fazer algo novo na tua vida, e eu não quero impedimentos na tua vida, saia livre. E o Senhor está falando aqui nessa noite, muitas pessoas precisam se desconectar de uma paternidade que ficou doente lá atrás, que está te amarrando para você seguir aquilo que Deus quer fazer na tua vida, porque Deus ele não quer tratar com outra pessoa, Deus quer tratar com você que o deseja, para você que quer crescer na vida, para você que quer avançar no Senhor. Não é à toa que o nome desse homem era demora, aquilo causou uma demora, e eu ouso a falar que muito provavelmente por causa dessa demora, a profecia que tinha do povo ficar 400 anos no Egito se tornou em 430 anos a estadia do povo no Egito. Porque Deus falou que o povo ficaria 400 anos. Mas quando você vai ver o tempo verdadeiro que o povo ficou no Egito, foram 430 anos. Eu entendo que um pouco desse atraso se deve ao fato de Abrão ter encostado em terra. Um homem que queria viver à custa dos pecados das outras pessoas. Então Deus, ele inicia um novo projeto com Abrão, falando, ó, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele inicia a sua jornada, ele inicia tudo aquilo que ele quer fazer. E a caminhada de Abrão não foi uma caminhada que a gente possa falar que, nossa, ele foi perfeito em tudo aquilo que ele fez. Ele teve os seus erros. E muitas vezes, uma das coisas que Satanás coloca dentro do nosso coração, sabe o que é? Para nos tornarmos perfeccionistas. Eu já falei isso aqui uma vez. Pessoas muitas vezes estão paralisadas, falando, ó, se não for para eu fazer no nível tal, eu nem saio daqui para fazer. Mas Deus, ele começa de maneira gradual a operar nas nossas vidas. Só que a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa sair da terra do Ur dos Caldeus, a gente precisa sair de Harã, a gente precisa ir para onde o Senhor está falando para que nós, na direção que o Senhor quer nos levar. Observe bem, Deus não falou para onde queria levar Abraão. Simplesmente falou, ó, vem, cola na minha que você vai se dar bem. E às vezes o Senhor quer criar algum projeto em nós, e parece que a gente quer todas as informações de Deus para poder sair da onde a gente está parado, né? Ah, Senhor, eu preciso que você me fale se vai ter sustento, eu preciso que você me fala o que vai acontecer, eu preciso qual vai ser o final de todas as coisas. Gente, caminhar com Deus é caminhar em fé, e caminhar em fé é você crer que você tem um Pai que cuida de você e que Ele supre todas as suas necessidades. No dia que o Senhor me chamou, que eu estava muito bem empregado, trabalhava numa fábrica, ganhando muito bem, e quando o Senhor fala assim, ó, eu quero que você se dedique à igreja que eu dei na sua mão para você fundar. Falei, então, mas daí, e esse salário aí, vai pagar para mim lá o mesmo salário? Porque a primeira coisa que vem é o sustento. E Deus falou assim para mim, ó, eu estou te chamando, eu vou te sustentar, mas não tem comigo, eu sou o tipo de patrão que não tem salário fixo. Quer entrar na fé? Quer caminhar? Eu tenho coisa maravilhosa para você. Eu tenho surpresa na tua vida. Eu tenho o poder de fazer coisas que você vai viver que nunca você viveria se você continuasse ganhando seu bom salário. E a gente deu aquele passo de fé, que todos aqui sabem, e Deus começou a nos surpreender. Começou a fazer com que a igreja tomasse um vigor diferente. Deus começou a transformar pessoas. E Deus começou a nos surpreender também na área financeira, onde a gente é sustentado hoje, que eu não sei de onde que vem o dinheiro. Então, quando surgem algumas necessidades na nossa vida, eu falo na nossa vida, porque uma coisa é a nossa vida, outra coisa é o que a gente tem para poder gerenciar aqui a igreja. Eu estou falando da minha vida pessoal.
Então, um dia eu quis ir para a África, não tinha condição de ir para a África, e passa-se algum tempo, a condição veio. Deus tem falado muito no meu coração, todas as vezes que eu durmo, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Aí eu falo com o pastor Cláudio lá, eu falo, pastor, esses dias Deus deu um sonho para mim, eu vi que o pastor Cláudio estava no sonho, porque o sonho era indicando os Estados Unidos. Então a gente entrava no avião em primeira classe. Eu falei, oita! Mas eu não tenho, se eu for olhar na minha conta, não tem dinheiro nem para ir da Caixa Econômica. Mas Deus, Ele está dando sonho atrás de sonho. O que eu fiz? Estou tirando minha documentação para ir para os Estados Unidos. Eu tenho que agir na fé. Eu sei que aquele que está dando sonho para mim, é Ele que vai cuidar e vai me levar lá. Essa vida que eu entrei agora é uma vida de dependência. Então, estou aí tirando documentação para tirar visto, para fazer um monte de coisas. Estamos trabalhando para isso. E é isso que Abraão começou a fazer. E ele pega toda a sua família e Deus, Ele dá detalhes. Começa a observar para você ver tudo aquilo que Deus faz, Ele é detalhista. Eu já tive 3 sonhos com os Estados Unidos. Em todos os sonhos, Deus dava detalhes para mim. Então, esse que eu sonhei, que a gente estava de primeira classe, eu entrava numa fila para poder entrar no avião. E eu lembro até hoje a cor da saia da mulher que estava na minha frente na fila. Tamanho era o nível de detalhe no sonho. Esse dia eu tive um outro sonho com os Estados Unidos, onde eu estava numa padaria, uma espécie de padaria, e eu pegava um chocolate, e eu olhava o preço do chocolate, o chocolate era $21. Olha para você ver. Aí eu pegava o telefone e ligava para a Elisandra. Ou seja, infelizmente, no sonho a Elisandra não estava junto. Primeiro vai ser eu. Aí eu liguei assim para ela e falei, amor, não vou levar o chocolate para você, porque o chocolate está muito caro, está $21. E ela falava assim para mim, então tá bom, amor, $21 está caro mesmo, dá mais de R$ 80, não precisa trazer chocolate para mim não. Então tá bom, amor, beijo, tchau, e desligava. Então, eu tenho que prestar atenção e guardar esses detalhes no meu coração. Porque esses detalhes, eles vão ser cruciais naquilo que Deus quer fazer na minha vida. E aquilo que Deus muitas vezes está te dando detalhes, seja fiel aos detalhes que Deus está te dando. A gente não tropeça em grandes coisas, nós tropeçamos nos detalhes. A gente vai ver no livro de Cantares, de Salomão, que ele vai falar que o que estava destruindo a vinha eram raposinhas. Não era urso, não era leão, eram raposinhas que estavam destruindo aquela vinha. E Abraão, no primeiro momento, ele não se atentava a detalhes. Porque o detalhe era, sai da tua casa, isso ele fez, mas larga a tua parentela. Sai, não traz não arrasta essa galera junto. Então a gente já viu que o pai dele trouxe demora sobre a vida dele. Mas a gente vai ver também que ele arrastou junto consigo um homem chamado Ló. E Ló, sabe o que quer dizer a palavra Ló na Bíblia? Quer dizer véu, quer dizer cobertura, quer dizer envolvimento. Ou seja, como uma embalagem, imagine que você compra um produto numa loja e ela é envolvida por um quê? Por uma embalagem de papel, ela foi envolvida em algo. Abraão estava envolvido com Ló. E a gente vai ver que Ló, na vida de Abraão, foi um impedimento, porque esse envolvimento que ele tinha com Ló impedia dele enxergar exatamente com clareza o destino que Deus tinha para a vida dele. Algumas pessoas, Deus quer fazer de nós, Deus quer fazer de cada um que está aqui nessa noite, pai de multidões. Quer seja você homem, quer seja você mulher. Mas preste atenção em quem você tem colocado do teu lado para fazer essa caminhada rumo ao teu destino profético. Porque talvez essa pessoa que talvez seja muito legalzinha com você, porque você não vai ficar andando com prazer do lado de nenhum chato. São pessoas que talvez vão ser muito legalzinhas com você, mas talvez elas estejam bloqueando a tua visão para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. São pessoas que nos obscurecem. São pessoas onde você vai contar o sonho para aquelas pessoas, ela vai falar, sonhando com os Estados Unidos, você é doido, você tem dinheiro para ir? Não tem, então esquece.
Comecem a encontrar pessoas que possam compartilhar de forma espiritual o destino profético que Deus tem para a tua vida. Pessoas que sejam capazes de olhar e ouvir a mesma coisa que o céu está falando sobre a tua vida. Pessoas que te impulsionem falando, amém, eu sei que você não tem dinheiro agora, mas vamos orar, vamos entrar num propósito de oração junto, e Deus vai derramar recursos na tua vida para você poder ir. Eu sei que você não tem tal coisa agora, mas nós vamos entrar num propósito junto, eu e você, para que as coisas aconteçam na tua vida. E são impedimentos que nos travam, que travam o nosso destino profético. Porque vamos lá, numa caminhada para você ir para onde você não sabe onde vai dar, é muito mais seguro você ir com alguém do que você ir sozinho, é ou não é? Humanamente falando, é muito mais seguro. Se der algum problema comigo, se aparecer algum animal noturno, eu tenho quem espante. Se aparecer uma seta que voe de noite, tem quem me proteja. Se tiver alguma mortandade que assole ao meio-dia, eu vou ter quem me ajude. Mas a gente vai ver lá no Salmo de número 91, dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. Você não precisa de ninguém. O teu Pai que está nos céus, Ele está te protegendo na medida que você habita no esconderijo dEle. E habitar no esconderijo de Deus não é apenas uma visita. Habitar é lugar de ficar ali parado. Habitar é lugar de ter intimidade. Habitar é local que você para e estabelece a sua morada. Porque tem pessoas que fazem visitações na morada do Altíssimo. E morada do Altíssimo eu não estou falando de igreja. Eu estou falando na segurança que há em Cristo Jesus. Tem pessoas que fazem apenas visitações. Então ela visita a morada do Altíssimo, mas ela vai fazer o quê? Ela faz uma visita na morada do Altíssimo, mas ela vai dormir na rua. Ela visita a morada do Altíssimo, mas ela vai dormir na casa do outro. Não tem como todos aqueles benefícios do Salmo 91 vir para a tua vida. Nós precisamos estabelecer uma morada, nós precisamos morar debaixo dessa habitação, porque é lá que há segurança para nossas vidas. A nossa segurança não está estabelecida com quem anda conosco, a nossa segurança está estabelecida naquele que nos projetou e gerou o Espírito dele em nós. Essa é a nossa segurança. Daí que vem eu falo que os ditados vieram da Bíblia, né? Daí que veio o ditado, antes só do que mal acompanhado. É o ditado clássico, antes só do que mal acompanhado, só que o cara foi indo atrás dele, só foi trazendo desacerto para a vida dele. De tal modo que eles entram no Egito, então a gente vai ver que há uma grande fome sobre a terra, e quando a minha segurança está baseada em quem na terra caminha comigo, quando há um rumor de fome, quando há um rumor de insegurança, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar segurança em outro homem. Quando a minha segurança não é exercitada nos céus, todo momento que tiver uma insegurança na minha vida, eu vou correr para qualquer homem que possa me ajudar. Porque eu falo que caminhar em fé não é algo que vem sobre a nossa vida e a partir de agora eu estou plenamente aperfeiçoado na minha fé. Caminhar em fé é um processo progressivo, a qual Deus ele faz uma coisa hoje e você tem uma experiência com Ele, essa experiência valida o teu caminhar com o Senhor, Ele te leva para um nível superior, vai te levando para outro superior, até o fim da vida. Porque Provérbios 4,18 vai dizer que a vereda do justo é como o quê? Como o nascer da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas quando eu não exercito a minha fé, quando a minha segurança é somente no outro, somente naquele que pode me ajudar aqui na terra, no primeiro momento de desacerto, eu vou sair que nem um desesperado procurando quem possa me ajudar. Aí a gente vai ver Jeremias, né? Jeremias, ele vem na sua palavra, capítulo 17 de Jeremias, onde ele vai falar, maldito o homem que confia no homem, que faz o quê? Da carne, que faz dos amigos o seu braço, e se aparta do coração do Senhor.
Que ele vai falar que ele vai se tornar como uma tamargueira do deserto. Sabe o que é a tamargueira do deserto? Tamargueira é um tipo de planta rasteira que só dá em deserto. Você já foi na praia? Na praia não tem, praia deserta, não tem aquelas plantas rasteiras que parecem um cipózinho? Que lá é uma espécie de tamargueira, que será como a tamargueira do deserto, que não sentirá quando vem o bem, e habitará em lugares secos e inabitáveis. Eu acho que não é isso que cada um quer aqui nessa noite. Não é isso que nós temos que buscar. A nossa segurança tem que vir do Senhor, aonde Jeremias ele vai falar: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto ao ribeiro de árvores, que dá o seu fruto na estação própria, e quando chega o calor, ele não teme, mas permanece verde. Porque eu já não dependo mais de homens. Eu dependo da minha confiança, eu dependo da confiança do Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, o Senhor vai dar direção para pessoas, até mesmo para fazer investimentos. O Senhor vai dar direção para fechar negócios. O Senhor vai dar direção para poder estabelecer relacionamentos conjugais. O Senhor vai dar direção em tudo e você não vai quebrar a sua cara. Porque quando o Senhor dá direção, quando vem o tempo da sequidão, você já encontrou águas em lugares onde nem todos encontraram, porque as suas raízes estão estendidas de maneira profunda. Por isso que dói caminhar em fé, porque cada passo de fé que você dá é mais uma ação da árvore buscando águas profundas. E quanto mais profundo o lençol freático, maior é a qualidade dele e menor a chance dele secar. Lençóis freáticos que ficam mais na superfície, eles secam mais rápido. Mas quanto mais profundo você for buscar as suas águas, mais segurança, mais suprimento de água que você tem para o resto da tua vida. Por isso, não reclame dos processos que Deus tem te levado. Só que, nesse momento, ele estava apoiado em Ló. Então, o que ele faz? Bateu a seca. Bateu a fome na terra. Para onde a gente vai? Egito. Vamos para o Egito. Só que Egito é o lugar do pecado. Egito é o lugar onde já não tem princípios. Egito é o lugar onde Faraó é o rei. E Faraó é o simbolismo de uma potestade que domina as pessoas por meio daquilo que ele pode dar, por meio de bens materiais. Então ele entra dentro do Egito. E dentro do Egito, ele chega para a mulher dele, ele chega para Sarai e fala assim: Sarai. A mulher tinha 65 anos aproximadamente. E a Bíblia vai dizer que ela era formosa. Então, a gente tem que achar essa fonte de beleza aí, né? 65 anos, não tinha botox, não tinha nada na época. Mas, enfim, ela era formosa. Então, ele chega assim: a galera do Egito, os caras são tudo pegador aí, Os caras são tudo garanhão. E gosta de roubar a mulher dos outros. Então, eu vou fazer o seguinte: fala que você é minha irmã e vai ficar tudo certo. Porque daí eles não vão me matar e você vai ficar em segurança. Ou seja, começa... A pessoa quando quer ir para o Egito, a pessoa quando busca uma segurança que não vem a segurança de Deus, ela começa a entrar por caminhos que vão quebrando princípios do seu relacionamento com o Senhor. E o primeiro que ele começa a quebrar é começar a mentir para poder obter vantagens. Mas ele precisava de uma segurança. Então ele teve motivo para mentir. Gente, existiam povos que moravam nas cidades adjacentes e não morreram por causa daquela seca. Não era um homem que tinha uma chamada que iria morrer por causa daquilo. Ei, talvez você esteja vendo pessoas aí para fora, passando por algumas necessidades, passando por alguns infortúnios, e você olhando para aquilo, você está morrendo de medo de passar pela mesma situação. Mas acalme o teu coração, não volte para o Egito onde essas pessoas estão, porque Deus tem um socorro no momento oportuno para a tua vida. Você não precisa ir para onde eles estão indo, a segurança deles é o Egito. A nossa segurança não é o Egito, a nossa segurança é o Senhor.
Salmo 125 vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esses montes de Sião, eles não são montes muito altos, eles são montes alargados, porque a sua base, ela é estendida de tal maneira que ela traz uma segurança que aquele monte não vai cair. É a mesma coisa na nossa vida, então ele entra, quebra uma série de princípios, mas sabe o que acontece? Ali ele ganha gado, ali ele ganha ouro, ali ele ganha prata, e ali ele ganha escravos e escravas. E ali ele ganha uma escravinha chamada Agar, que um dia serviu para poder fabricar um filho que era fruto da carne. Um filho que não era fruto de uma promessa. O perigo de nós irmos para o Egito é que sempre quando nós vamos para o Egito, nós vamos voltar de lá sempre trazendo alguma coisa que vai nos trazer um infortúnio lá na frente. Talvez você esteja reclamando hoje de coisas que você está vivendo, de alguma coisa, de uma passeadinha que talvez a gente possa ter dado no Egito, e a gente trouxe, isso aqui não tem nada a ver, vou trazer comigo. É uma vezinha só, é uma coisinha só, é um negocinho que não tem nada a ver, é um princípiozinho só que eu vou quebrar, mas eu sou do Senhor, eu sou filho de Deus, a minha salvação já está garantida. A palavra de Deus vai falar que ninguém pode me afastar do amor de Deus, então eu estou em segurança. Só que o mesmo capítulo que fala que quem nos separará do amor de Deus, que nós não podemos ser separados do amor de Deus, o começo vai dizer que os que vivem na carne colherão morte na sua vida, mas os que vivem no Espírito viverão uma vida de vida e paz. Não vá brincar no Egito, não vá brincar no Egito, porque talvez uma escravinha que veio para poder servir, que mal que pode fazer para mim, Abraão deve ter falado, que mal pode fazer para mim essa escravinha, ela está me servindo, ela está me ajudando. Há certas coisas que o mundo vai colocar na tua mão para poder te ajudar, para poder te alavancar, para talvez te dar um dinheirinho, para poder talvez te dar uma promoção, para talvez acelerar os processos de bênção na tua vida. Mas Deus não é Deus de atalho, Deus não é Deus de aceleração de projetos, Deus é Deus de estabelecer todas as coisas no seu devido tempo. Deus não é o Deus que escreve certo por linhas tortas. Deus é o Deus que escreve certo sempre. Ele escreve certo em qualquer lugar. Então ele vai para o Egito, sai dali, a mentira é descoberta. E a gente vai ver que o faraó, que é o símbolo de Satanás, ele é muito mais honesto e muito mais temente do que muito pecador de hoje em dia. Porque na hora que ele começou a ver pragas na vida dele acontecendo, ele falou, alguma coisa está errada aqui. O cara era o símbolo do mal, mas era mais espiritual que muito crente. Ele começou a ver uns negócios dando errado na vida dele, falou, não é possível, isso aqui é espiritual. Cheio de praga acontecendo. Foi eu colocar essa mulher dentro de casa que começou a brotar praga no Egito inteiro? Não. Vou mandar fora essa mulher. Daí chamou o Abraão e falou, cara, como que você fala que não é sua mulher? Então, pois é, tal, cheio de desculpa. Falou, vaza daqui, cara, vaza. Porque homem de Deus, homem que tem promessa, quando cai dentro do Egito, ele traz maldição para o Egito. Homem que tem promessa de Deus, mulher que tem promessa de Deus, é feito para caminhar em cima do propósito, e ali ele vai ser abençoado e vai abençoar outras pessoas. Mas quando ele vai para o Egito, ele traz maldição. Ele sai dali e inicia sua caminhada. Só que, como eu disse, o Egito era o lugar do enriquecimento. Era o lugar onde o dinheiro vinha. E o que acontece? Quando ele passa pelo Egito, tanto ele como Ló, seu sobrinho, saem dali mais ricos. Só que não é uma riqueza que veio para a bênção, é uma riqueza que veio o quê? Para poder definir caráter. Porque dinheiro na vida de uns vão demonstrar o quanto eles são tementes, mas dinheiro na vida de outros vai revelar o caráter deles.
E é nesse momento que o véu, que significa o nome Ló, é nesse momento que o véu se revela. Então Ló chega para ele e fala assim, ó, não dá para a gente habitar no mesmo lugar, a gente precisa ir para cada lado. E eu acho legal pessoas que hoje, nessa geração do mimimi, nessa geração das pessoas sensíveis, que nós estamos vivendo hoje, Abraão, ele começou a descobrir que em todos esses erros da vida dele, isso trouxe, ele soube aproveitar os erros dele, e isso trouxe uma maturidade para ele. Trouxe uma confiança, a qual ele não tinha no começo da sua caminhada. Porque ele chega para Ló e fala assim, ó, então tá bom, a gente precisa se separar, escolhe para onde você quer ir. Existe aqui o lugar deserto, e existe lá as campinas do Jordão, que são as campinas de Sodoma e Gomorra. Ló, que não tinha experiência nenhuma com o Senhor, vai lá e escolhe as campinas. Porque quem é obstinado, quem só pensa em dinheiro, ele vai colocar a sua família em risco, simplesmente para poder ampliar a sua fortuna, simplesmente para manter o seu status, porque você vai ver que Ló, ele chega com um status de juiz naquela cidade, ele estava à porta da cidade, quem ficava à porta da cidade eram os juízes e pessoas importantes. Ao passo que Abrão é o tipo de pessoa de hoje que seria chamado de arrogante, ou seria chamado de pretensioso, porque ele tomou uma posição falando, aonde eu escolher, Deus vai me abençoar. Comece a ter essa postura na tua vida, porque as pessoas derrotadas vão chamar você de pretensioso, vão chamar você de orgulhoso, vão chamar você de arrogante, mas saber quem você é em Cristo e confiar no Pai que cuida de você lá no céu não é arrogância, é saber quem você é no Senhor. Você pode bater no peito e falar, o Senhor vai me abençoar, eu conheço o Pai que eu tenho. Todas as quebradas de cara de Abraão trouxe uma experiência com ele no Senhor, ele pôde falar, onde Deus me colocar, Ele vai me enriquecer. Eu não tenho mais problema com dinheiro. Egito já passou, já aprendi com o Egito. Agora é bola para frente, vou buscar verdadeiramente o meu destino profético. E sabe o que eu acho legal? Que a partir do momento que eles se separam, Deus, Ele chama o Abrão para ter uma conversinha. Olha o que ele vai dizer para Ló. Deixa eu ver se eu deixei marcado aqui. Vamos lá. Gênesis capítulo de número 13. O que Deus vai falar para Abrão? Olha o que vai dizer. Gênesis 13, verso 14. Logo após eles terem se separado. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Sabe por que algumas coisas estão obscuras? Sabe por que Deus ainda não reafirmou algumas promessas na tua vida? Porque talvez você esteja andando com Ló ainda. Sai fora, manda o Ló embora, que Deus vai começar a reafirmar as promessas dele para a tua vida. Ele vai começar a ser mais claro com você. Porque Deus ele só vai poder ser mais claro para nós a partir do momento que nós buscarmos a luz. Enquanto as trevas estiverem andando do nosso lado, a promessa vai ficar retida e a gente vai ficar perdido. Era isso que Deus quis falar com ele. Então há uma progressão da maneira como Deus começa a se revelar com Abrão. E é assim que Deus quer fazer conosco. Ele quer fazer com que seja algo progressivo a sua revelação na nossa vida. Ela tem que ser progressiva. A revelação que você tem hoje não pode ser menor daquela que você teve antes. Deus ele vai revelando o projeto dele para a tua vida. Então ele entendeu que a partir de então era um novo processo. Era uma nova vida que ele queria viver. Saindo ali do Egito era algo novo. Por quê? Porque ele entendeu com os erros dele no passado que ele precisava agora mudar. E isso é graça.
Graça não é você não errar. Graça é aquilo que você errou ontem, você pede perdão, se arrepende diante de Deus e parte para uma nova caminhada para ter novos erros, porque aquele erro já ficou para trás. Agora, quem vive numa sequência de repetição dos mesmos erros, não está vivendo na graça, está vivendo na lei. Porque o que era a lei? O artigo principal da lei era o quê? Que de ano em ano, o camarada tinha que levar um cordeiro para poder ser sacrificado. Por quê? Porque ele vivia nos mesmos pecados sempre, ele tinha que sempre levar o mesmo cordeiro uma vez por ano. Quantos cordeiros você já está levando diante de Deus? Mas o que o Senhor fala conosco nessa noite, comece a viver na graça. Na graça nós vivemos por um cordeiro que teve um sacrifício único na cruz, que se chama Jesus Cristo. E esse sacrifício dele na cruz nos constrange a sermos pessoas melhores. Esse sacrifício que foi obtido uma vez na cruz e não nos faz mais precisar ir de ano em ano levar cordeirinho, tem que fazer de nós pessoas conscientes daquilo que Ele fez por nós, para que aquilo que nós erramos ontem, aquilo que nós pecamos ontem, já não seja o mesmo pecado que nós vamos cometer amanhã. Deus não está incomodado com o teu pecado, Ele só está incomodado se o teu pecado de ontem for o mesmo de hoje. Porque a palavra de Deus vai dizer que isso se tornou uma iniquidade. É um pecado que você começa a fazer de forma inveterada, você já não liga mais. E a gente vem com aquela falsa graça, né? Ah, mas estamos na graça, eu sou assim mesmo. Você não é assim mesmo, o teu projeto diante de Deus não é assim. Se o teu projeto diante de Deus fosse assim, não precisava Jesus ter morrido na cruz. Jesus morreu na cruz para liberar o Espírito dele na nossa vida, para que o Espírito dele produzisse o quê? Uma consciência que o pecado já não age mais na nossa vida. A gente tem que começar a ler a Bíblia de maneira clara e de maneira consciente. Porque Jesus, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não é que Ele tira os pecados. Jesus, Ele tira o pecado. O que é o pecado e não pecados? Pecado é a natureza pecaminosa do homem, que se tornou por natureza pecador em Adão. Mas a Bíblia vai dizer que veio o último Adão, que é Jesus Cristo, e Ele tira esse pecado. A partir de agora, a tua natureza já não é mais natureza de pecado, é uma natureza santa. Por isso, viva e expresse essa natureza santa nessa terra. De tal maneira que, se você pecar com os seus pecados, automaticamente, você se arrependendo, aquilo já não vai trazer mais separação entre você e Deus, porque o pecado foi tirado do mundo. O grande problema dos cristãos é não entender que o pecado foi tirado do mundo. Então, ela vive achando que ainda tem uma natureza pecadora. Ei, a chave já foi virada, Jesus já morreu na cruz, o negócio já mudou. Viva uma vida de santidade em Deus. É uma vida de aperfeiçoamento. Tudo é aperfeiçoável. Então ele sai daquela condição, ele sai do Egito, ele manda Ló embora, e ele começa agora a viver verdadeiramente as promessas de Deus. E sabe, isso começou a moldar Abrão numa vida de um homem que estava sendo preparado para sair de uma condição de um pai exaltado, que era um pai de um filho, mas para um pai de multidões. E a gente começa a ver aquilo que começou a ser produzido dentro de Abrão. De tal maneira que o seu sobrinho, ele vai para uma guerra, ele é capturado por 4 reis, e esses reis capturam toda aquela cidade. E Abrão, quando ficou sabendo de tudo isso, ele falou: não posso deixar meu sobrinho lá. Eu tenho Deus comigo, eu conheço, a natureza de Deus está em mim. E ele reúne 318 homens e vai lá para a guerra e ganha aquela batalha.
E a gente começa a ver a expressão de um homem que estava preparado para ser um pai de multidões, quando ele, depois de ter ganhado aquela guerra, ele olha e vê tudo aquilo que aconteceu, porque era sobrenatural. Era um homem com um exército de 318 homens, para poder vencer aproximadamente 10, 15 mil homens. Era algo sobrenatural. Mas quando ele ganha a guerra, aparece uma figura chamada Melquisedeque, que, se a gente for traduzir do hebraico, quer dizer, Melech quer dizer rei, e Tzedeque, justiça. Então ele era o rei de justiça. A Bíblia vai falar que ele era rei de uma cidade chamada Salém. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, ele exercia um sacerdócio de uma ordem universal. Então esse homem aparece, e na hora que, então isso que é legal, ver um homem que está ligado com os céus, um homem que foi moldado no relacionamento com o Senhor. Quando aquele sacerdote aparece, ele fala, isso aqui não é por acaso. Ganhei uma guerra que eu não poderia ganhar. Agora aparece um sacerdote na minha frente. O que eu vou fazer? Vai falar que Abraão, naquele momento, ele dá o dízimo de tudo. Sabe por quê? Pessoas que creem, elas entendem que as suas vitórias não vêm dela. As suas vitórias vêm do sacerdote, o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que se chama Jesus Cristo. E essas pessoas não têm problema em colocar as suas finanças aos pés desse sacerdote. Porque, sabe, pessoas que colocam as suas finanças aos pés desse sacerdote, elas não estão pensando somente no hoje, elas estão pensando no futuro. Porque a partir daquele momento que aquele sacerdote viu que havia uma conexão de fé, que havia uma confiança, dele colocar as suas finanças aos pés daquele sacerdote, vai falar que naquele momento ele coloca pão e vinho, o símbolo da salvação para aquele homem. E diz, e coloca uma bênção sobre a vida dele: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, ele estava proferindo uma bênção que ia não somente para Abrão, mas para Isaac, para Jacó, e cai sobre nós que cumprimos esse princípio diante de Deus. Essa bênção continua válida para nós. Ou seja, ele não estava pensando somente nele, ele estava pensando na sua prosperidade. Mas se você for olhar, ele não tinha filhos. Ele ainda não tinha recebido a promessa de Deus. Mas homens que caminham no Senhor, eles fazem um ato de fé, entendendo que aquilo que eles não têm hoje, Deus vai fazer amanhã, e Deus vai cuidar para que isso aconteça. Ele começou a viver algo sobrenatural. Ele não tinha filhos, mas ele entendia que a sua devoção a Deus, o mínimo que ele podia fazer era o dízimo. E ele entregou aquele dízimo para aquele homem. E aquele homem liberou uma bênção sobre a vida dele. O dízimo não é para encher bolso de pastor. O dízimo não é para tomar o seu dinheiro, como muitas vezes você pensa. O dízimo é um ato de fé. O dízimo é um exercício de fé. E todas as vezes que você exercita a sua fé, você fica mais robusto espiritualmente. E automaticamente as coisas começam a alcançar a tua vida, as promessas começam a acontecer na tua vida. Não porque você deu o dízimo, mas porque você tem fé naquele que recebe o dízimo. As coisas não acontecem na tua vida por causa do teu dízimo, pode ficar tranquilo. Mas aquele que dá o dízimo, ele crê naquele que o abençoa e que lhe dá vitórias. E pelo fato dele crer naquele que lhe dá vitórias, as coisas começam a prosperar na vida dele. Porque ele começa a ter a mente empreendedora de Cristo. Ele começa a ter a liberação do Espírito de forma empreendedora na vida dele. Ele começa a viver isso, ele começa a ligar algumas chaves, que ele começa a prosperar. O negócio não vem do nada. Vem com trabalho, mas vem com portas abertas. Vem com condições favoráveis. Ele entende isso. Ganha aquelas batalhas e a partir de então ele entra numa nova dinâmica, ele entra num novo tempo daquilo que Deus queria fazer na vida dele. Então a gente passa adiantando a palavra, porque a gente já está estourando o tempo, mas a gente vai ver ali em Gênesis, no capítulo,
Vocês projetam ali. A partir do momento que ele faz isso, a partir daquele momento que ele tem um ato de fé, olha o que Deus mais uma vez vem falar com ele. Depois desses acontecimentos, capítulo 15 de Gênesis, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. O cara estava movendo em fé. Pessoas que se movem em fé começam a viver outro nível na presença do Senhor. Então ele faz tudo isso, caminha em fé, e a gente começa a ver que Deus, ele vem para poder estabelecer uma nova aliança com Abrão. Ele vem aqui em Gênesis capítulo 17, onde ele vai dizer assim: Gênesis capítulo 17, a partir do verso de número 10. Ele vai dizer assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Então o negócio não era com ele, é com descendência. Deus está preocupado com descendência, com multidões. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Sabe o que Deus estava dando nesse momento para Abrão? Uma aliança de multiplicação. A maior aliança que Deus fez conosco é a aliança de sangue na cruz. Só que dentro dessa aliança de sangue na cruz, ela tem muitas outras alianças dentro. E uma das alianças é essa aliança de multiplicação. Só que para que haja essa aliança de multiplicação na nossa vida, sabe o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar colocar diante de Deus, vai precisar colocar diante de Deus o nosso órgão reprodutor. É aquilo que nos faz reproduzir, é aquilo que faz reproduzir as nossas finanças, é aquilo que faz reproduzir os nossos negócios, é aquilo que faz reproduzir a nossa família. Ou seja, tudo aquilo que é um elemento gerador na tua vida, tudo aquilo que pode gerar algo, a gente vai ter que colocar para que Deus ele possa fazer a sua marca de circuncisão naquilo que gera novas coisas na nossa vida. Talvez o teu órgão reprodutor seja o dinheiro, talvez o teu órgão reprodutor seja os negócios, talvez o teu órgão reprodutor seja a tua inteligência. A partir do momento que você coloca isso aos pés do Senhor, para que o Senhor possa cortar, para que o Senhor possa fazer um sinal, uma circuncisão nisso, a gente vai começar a viver a multiplicação de Deus na nossa vida. Vai precisar tirar para fora, vai precisar colocar num processo de intimidade. Porque para Deus nos circuncidar, a gente vai precisar arrancar o órgão para fora. Abrão tinha aproximadamente, nesse momento aqui, aproximadamente uns 90 anos de idade. Imagina um velho de 90 anos de idade, baixando as suas vestes e colocando o seu órgão reprodutor para fora. E ali, com certeza, alguém fez essa circuncisão. Isso exprime intimidade. A gente vai ver Paulo, quando começou a fazer a sua viagem missionária, ele teve que levar o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo já era adulto. E Paulo chega para Timóteo e fala: Timóteo, você vai ter que expor para você poder o seu ministério alavancar, para que a gente possa alcançar almas, para que algo possa começar a acontecer nessas viagens missionárias. Eu vou precisar aqui te circuncidar, cara. Você vai precisar colocar a tua nudez diante de mim. Você vai ter que mostrar aquilo que você esconde de todo mundo. Eu vou ter que ver. Agora, muitas vezes nós estamos paralisados nos nossos projetos, na nossa família. Parece que as coisas não andam. Sabe por quê? Porque talvez você esteja escondendo aquilo que traz prosperidade para a tua vida, que é uma pseudo-prosperidade. Começa a colocar isso diante do Senhor, deixa o Senhor mexer nesse negócio, deixa o Senhor colocar a mão nesse negócio, que você vai começar a ver as coisas acontecerem na tua vida.
Deixa Deus colocar a mão. Deus sabe o que faz. Ah, mas circuncidar dói, mas depois que circuncidou, acabou. Depois que circuncidou é só bênção, porque a aliança é estabelecida. Não há aliança sem dor, não há sacrifícios que não nos custe nada. Davi um dia teve que oferecer um sacrifício para Deus, o cara falou assim, ó, dou dinheiro para você, faz de graça aí, ó, tá? Pega aí a eira minha aí, a eira de Araúna, pode ir, está lá em 2 Samuel 24. Aí Davi fala assim, ó, eu não oferecerei sacrifício a Deus que não me custe algo. Precisa doer, precisa expor, precisa arrancar de algum lugar. Não existe evangelho do conforto, não existe evangelho da facilidade. Tudo vai ter que ter um sacrifício, vai ter que ter uma circuncisão. Na hora que teve a circuncisão, Deus falou, agora sim. O teu órgão reprodutor, ele fez besteira lá atrás, gerando Ismael. Ele fez besteira lá atrás, gerando um filho com uma escrava, que eu não tinha nada a ver com essa história. Então, vamos deixar isso para trás? Deixa eu fazer uma aliança para você não usar mais ele errado. Vem cá e... A partir de agora, você está pronto para poder gerar algo novo. Vai lá, deita com a tua mulher. Deita com a tua mulher, que daqui a 1 ano vai ter um filho nos teus braços. É fácil, é simples. Depois que Deus cortou, vai. O problema é que a gente fica com medo, né? É igual eu morro de medo de dentista, gente. Nossa. Eu cuido pra caramba dos meus dentes para não precisar ir no dentista, porque só o barulho do motorzinho é dureza, cara. Negócio, nossa, dá um... Mas quando alguma obturação cai, alguma coisa, eu tenho que ir no dentista. Então, sabe o que eu faço? Fala, vai logo, faz o que tem que fazer e deixa doer e deixa queimar, vai que vai. Mas depois que fez, acabou, não dá mais problema, é só cuidar, é só fazer manutenção. E a gente não está conseguindo avançar, por quê? Porque a gente não quer encarar o problema de frente, a gente não quer colocar para Jesus isso aí. Para finalizar, tá? Precisa, mas continua gravando aí, tá? Para finalizar, depois de tudo isso, depois de todo esse processo de Abrão, depois de todo esse processo no Pai exaltado, Deus fala para ele, agora eu vou finalizar o processo com você. Eu vou mudar o teu nome. Porque a partir de hoje, você não vai mais ser chamado de Abrão. A partir de hoje eu te dou um novo nome, você vai ser chamado de Abraão. Eu peço que você coloque na tela aquela imagem que eu pedi. A palavra de Deus, o nome que a gente conhece por toscamente, aí vou falar de forma bem clara, né, de forma bem simples, que a gente conhece como Jeová, é simbolizado por esse tetragrama, que é uma letrinha chamado Iode, esse aqui é Re, esse aqui é uma letra que chama Vav, e essa aqui é outra letra que chama Re. Iode, Re, Vav, Re, que quer dizer Jeová. Que você vai ver talvez na tua Bíblia como YWHW. YWHW. Essa letra Re, na cultura hebraica, ela é simbolizada como a habitação de Deus. E o que Deus fez no nome de Abrão? Ele colocou essa letra chamada Re. Ou seja, Abrão saiu de pai exaltado para se tornar pai de multidões a partir do momento que Deus habitou na vida dele. Quando Deus habita na vida de Abraão, quando ele passou por todos os processos, Deus olhou para ele e falou, verdadeiramente eu habito dentro de você, e como eu habito dentro de você, eu mudo o teu nome. Há pessoas que estão aqui nessa noite que terão o seu nome profético mudado, porque serão a habitação do Senhor. E quando isso foi feito na vida de Abrão, ele se tornou um Abraão, ele se tornou capacitado para ser pai de multidões, aí verdadeiramente ele estava preparado para coabitar com que até então se chamava Sarai. Mas Deus, Ele não trabalha de forma incompleta numa família, Ele trabalha sempre de forma completa. E Ele chama Sarai também para um particular e fala, a partir de agora você não se chamará mais Sarai,
mas se chamará Sara, onde Deus acrescenta o mesmo caractere na vida dele. Ou seja, uma vez homens que estão nessa casa, para que verdadeiramente o nome, para que verdadeiramente a tua mulher possa mudar, Deus precisa entrar no meio do teu nome. Ah, pastor, mas a minha mulher que está orando por mim, o negócio está sendo ao contrário. Ei, isso aí é exceção. Aquilo que Deus tem como projeto é o homem sendo alcançado para que a mulher seja alcançada depois. Se você, homem, está aqui nessa noite, está esperando sua mulher começar a orar mais para aí você mudar, você está errado. Deus tem algo através da tua vida, homem. O governo está sobre a tua vida. Você precisa ser a habitação de Deus, e olha como é profético. O tetragrama Yod, Re, Vav, Re é composto por quantos Res? Mais um. Homem, mulher. Deus, ele é completo numa família que foi alcançada pelo Senhor. Deus, ele se agrada. Deus, ele consegue se mover de forma completa, uma vez que você, homem e mulher, foram verdadeiramente alcançados e são habitação de Deus. Precisa ter esse trabalhar nessa noite, para que você, homem, e você, mulher, sejam pais de multidões, para que tudo aquilo que Deus tem como promessa na vida de vocês possa ter uma multiplicação, possa avançar, possa acontecer, possa fluir. Por isso eu quero convidar você para se colocar em pé.